Você já teve crise na sua vida? Crise assim que mexeu com a sua estrutura? Balançou seu coração, a sua família? Já? Você já vivenciou crise intensa na sua família, no seu relacionamento, que fez você perguntar assim: será que eu consigo suportar isso? O Salmo 22, como eu já compartilhei com vocês, é um drama vivido por Jesus. Ele gritou isso da cruz, mas foi vivido pelo salmista e experimentado pelo Senhor. Mas aqui, usando esses versículos que eu li e outros, eu quero conversar com você, irmão. Eu quero convidar você a abrir seu coração para a palavra, a deixar o Espírito de Deus ministrar na sua vida, para você saber o que fazer quando a crise vem. E elas vêm. Não tem jeito de viver sem elas. De todos os lados. Vem crise pessoal. Isso pega adolescentes, pega jovens, adultos, meia idade, terceira idade, não importa a idade. Vem crise pessoal na vida da gente. Vem aquela crise espiritual que você pergunta: onde é que está a minha fé? Como é que eu estou servindo ao meu Deus? Como é que eu estou vivendo a palavra do Senhor, a promessa dele na minha vida? Vamos caminhar com este salmo, entender um pouquinho como é que isso acontece conosco. Primeiro, quando a crise vem, ela afeta a minha, a sua autoestima. Olha a linguagem desse rapaz aqui. Eu não sou nem mais ser humano. Essa crise existencial, essa crise que o fazia perguntar assim: o que é que eu sou diante do problema? Parece que isso está roubando o meu senso de humanidade. Eu já não sou mais ser humano, eu sou verme, eu sou bicho. Você já entrou nesse quadro onde a sua mente não te deixa perceber quem você é? Ele passou por isso. E essa crise que afeta essa autoestima, esse valor próprio que a pessoa tem, faz com que ele perca o senso de valor. Verme não tem valor. Isso lhe dá uma distorção de conceito sobre si mesmo. Eu nem sou ser humano. Ele se vê como um alvo de desprezo das pessoas. As pessoas estão caçoando de mim. Eles mostram a língua para mim. Eles abanam a cabeça assim negativamente. Coitado desse aí, está na pior, coitado. E quando parece que ele é alvo desses olhos de desprezo, a crise intensifica ainda mais. Olha o versículo 7. O que ele conclui? As pessoas simplesmente me cortam da sua lista de favoritos. Não falam mais comigo. Não ligam mais para mim. Não perguntam como é que eu estou. Quando essa crise afeta essa minha autoestima, a minha vida, a minha fé em Deus é ridicularizada. Olha o que é que eles dizem: confiou no Senhor. Ele disse que é crente, que Deus é a vida dele, que ele confia totalmente na palavra do Senhor. Olha como é que ele está. Jesus foi alvo dessa zombaria. Até ladrões o insultaram lá de lado. Pessoas disseram, mas ele disse que era filho de Deus e que Deus o enviou para uma missão tão rica de salvação da humanidade. E por que agora ele não resolve o seu próprio problema? Gente, não existe nada pior do que quando você está atolado na crise, nos problemas. Alguém olha para você e pergunta: cadê sua fé, filho?
Cadê esse amor que você tem a esse Deus? Onde é que está esse Deus que você ama? Esse Deus que diz que cuida da gente. Sabe de uma coisa? Satanás é expert em procurar algumas brechinhas causadas pelas crises da nossa vida. Ele sabe quando você está vulnerável aos problemas que existem, e então ele traz isso na sua mente. Você ainda acha que compensa confiar nesse Deus, confiar no Senhor? Quando Jesus estava assim, no auge de uma fome, depois de 40 dias de jejum, o diabo aparece com uma proposta tão indecente. Você não é filho de Deus? Para que tanto sofrimento? Para que tanta fome? Por que que você não resolve esse problema que agora está te fazendo sofrer? Quando a nossa fé, gente, é colocada em ridículo, como isso estraçalha a nossa vida, como isso faz a gente se sentir tão pequeno, tão diminuído. E diante dessa situação toda, parece que a esperança morre. E era isso que o salmista trazia para a sua experiência. Olha o que ele diz aqui, depois de ser alvo de toda essa zombaria e de ser colocado no ridículo diante das pessoas. Ele vai trazendo da sua alma essa situação. Senhor, a minha vida está desmoronando, a minha fé, a minha esperança está morrendo. Eu não sei se suporto viver esse embate violento. Quando a crise vem, e ela vem, o nosso coração se desmorona. Vamos lá. O nosso coração se desmorona. Olha o versículo 14. Numa linguagem bem prática, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho mais força. Eu me sinto fraco demais. A crise está sugando a minha força. Está roubando a minha energia. Eu estou assim, me derramando, me diluindo diante dos problemas como água que cai e vai se derramando e vai se desaparecendo no meio do nada. É assim que eu me sinto. O meu coração está se derretendo como cera diante de um fogo intenso e está virando tudo água. O que fazer quando o coração desmorona? O coração é a estrutura da gente. O coração, no sentido bíblico, é aquilo que nos mantém de pé. E quando vem a crise, esse coração se desmorona. E quando, diante desse desmoronamento, parece que a gente está perdendo a capacidade de crer no Senhor. O que me encanta o coração é que Jesus vivenciou muito essas dores que o salmista está escrevendo aqui. A minha crise, a sua crise, não é algo simplesmente isolada, porque Jesus Cristo vivenciou também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca diga que você está pagando algum preço. A gente tem algumas manias na vida. Eu estou pagando um preço para servir ao Senhor. Preste atenção, todo preço da nossa salvação, todo o preço da nossa fé foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. O diabo não tem que cobrar nada de você, querido. E você não precisa aceitar esse tipo de cobradores na sua porta. Apenas diga: o Senhor Jesus pagou o preço. Mas por que vem a crise? Elas fazem parte da nossa vida. Elas fazem parte de nós. Alguns homens e mulheres, na sua caminhada da vida, vivenciaram isso. Lembra de Elias? Profeta bom aquele. Homem de fé. Homem de fogo. Era um profeta que orava e caía fogo do céu, gente. Mas ele entrou em crise de fé.
quando ele recebeu um bilhetinho ameaçador da rainha daquela época: Elias, eu vou cortar a sua cabeça, assim como você fez dos profetas. O homem entrou em crise e fugiu. Você pode imaginar um profeta assim? Mata 400 homens e depois foge de medo de uma mulher, uma única mulher. Eu nunca entendi o profeta. E depois chegou debaixo de uma árvore e disse: Deus, a crise é demais para mim, eu quero morrer. Me mata. Não sou melhor do que ninguém. Ou como esse também é suspiro da alma da gente. É possível que você já chegou nesse ponto: Senhor, eu queria até morrer. Parece que a vida perdeu o sentido para mim. Está pesado demais esse fardo para mim. Você já chegou a esse ponto? O profeta chegou. Era a crise da sua alma. O coração do profeta estava desmoronado. A crise vem. E quando a crise vem, aprenda essa lição: devo levar em conta o que Deus faz. Você e eu temos experiências de um cuidado de Deus tão especial na nossa vida. Você pode não perceber, você pode não se dar conta. E provavelmente esse homem aqui, do Salmo 22, Davi, só começou a se dar conta do cuidado de Deus quando veio a crise. Quando vem o problema, Deus abre e usa as circunstâncias difíceis para nos mostrar quem Ele é e o que Ele faz na nossa vida. Olha o que diz aí no versículos 9 e 10. Ele faz uma busca na sua lembrança. Gente, a nossa memória é coisa fantástica. Se você quiser memorizar apenas crises, você vai memorizar apenas crises. Se você quiser lembrar apenas de problemas, você vai lembrar apenas de problemas na sua vida. Mas existe uma outra alternativa. A gente tem uma outra saída. Quando vem a crise, lembre-se do que Deus é e do que Ele faz. Desde quando a sua vida tem sido guardada pelo poder do Senhor. E aí isso mexe com a sua lembrança, com a sua memória. Abre lá alguns arquivos que estavam lá e começa a perceber algumas coisas fantásticas que Ele tinha para contar a todos nós. Olha o que Ele diz: contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Que conclusão fantástica! Ao reconhecer que a existência dele, a existência nossa, a nossa trajetória deste mundo que começou quando nós nascemos, estava muito bem guardada e direcionada pelo Deus do universo. Esse Deus cuja ação é cheia de majestade e glória, tem uma preocupação especial com você e comigo, com aquele que se achou como verme nesse mundo. Antes de eu nascer, Deus havia colocado olhos de amor sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, e Ele estava cuidadosamente guardando a minha vida e o meu coração. É comum no meio da crise você queixar-se de solidão, de abandono. Parece que eu não tenho ninguém que me ajuda. E esse é um queixar-se do coração que sofre. Porque Jesus também sofreu isso. Lembra da reflexão dos primeiros versículos do capítulo 22? O grito dele: Deus meu, por que o Senhor me deixou aqui? Por que o Senhor me desamparou? Nessa hora crucial da minha vida, o Senhor virou as costas para mim e eu me sinto assim, largado, abandonado, deixado de lado. Quando nós começamos a lembrar, irmãos, que Ele é o nosso Deus, olha só: a Ti me entreguei desde o meu nascimento,
desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Quando os meus lábios pronunciam essa expressão, tu és o meu Deus, eu estou dizendo para mim e para as circunstâncias, o meu Deus não me deixa decepcionado na vida. Amém? O meu Deus nunca deixou seus filhos abandonados ou decepcionados quando o buscaram. O salmista até lembrou meu pai, minha mãe. Eu conheci gente que apostou tudo no poder de Deus e viu a manifestação dele. Eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Deus é bom. A crise da minha vida não desfaz a bondade de Deus. Oh, como é difícil lembrar disso. Quando Jó, lembra de Jó? Estava na pior, no auge da sua dor. Ainda era possível ouvir alguém dizer, crente não passa por isso. Crente fiel não sofre assim, Jó. Se você está sofrendo, aí tem coisa, confessa logo. Como existe gente impiedosa, que no meio assim, ó, da dor que lateja, na ferida aberta da alma, olha com aquele olhar de desprezo, deve ter coisa nessa vida, nessa pessoa. Ele deve estar vivendo uma situação tão reprovada por Deus que está vivendo isso. Oh, preste atenção aqui, queridos. Quando nós olhamos com a ótica da fé, aquele olhar que traspassa a nuvem escura da crise e dos problemas, e podemos colocar a nossa confiança no Senhor. Tu és o meu Deus. Eu estou dizendo o seguinte, eu recuso me curvar diante desse problema, dessa crise. Eu continuo afirmando para tudo quanto é ouvido que me escuta, Deus é o meu Deus, Ele é fiel e maior do que qualquer crise, do que qualquer problema. Isso é crente vitorioso, queridos. Isso é igreja vitoriosa, isso é gente que conhece Deus acima de todas as coisas. Ele põe em mim, Ele põe em nós o poder de louvá-lo. Olha o versículo 25. Depois de enumerar alguns problemas terríveis, mas quando chega no versículo 25, ele diz assim, de ti vem o meu louvor. Oh, de ti vem o meu louvor. O meu louvor não vem daqui. Ele não vem das coisas. Ele não vem de uma vida arrumada, da ausência de dificuldades que a gente tem. O meu louvor vem de ti, Senhor. É o Senhor que põe uma capacidade de te louvar dentro de mim. Por isso que o crente é diferente, gente. Conversa com qualquer pessoa lá fora. Elas andam no ritmo das circunstâncias. As coisas estão bem, poxa, a vida é festa. As coisas estão ruins, a vida é um caos. Não é assim? As pessoas lá fora são assim. Agora, o salmista diz o seguinte, Senhor, eu estou em crise, no meio da crise, uma baita crise, mas de ti vem o meu louvor. Deus coloca dentro do meu coração uma realidade tão diferente, tão profunda, que Ele me faz cantar no meio dos problemas, em meio às lutas, em meio às situações difíceis. Eu tenho aprendido uma coisa nessa labuta da vida. Toda a nossa disposição, toda a nossa capacidade de buscar ao Senhor vem do Espírito de Deus. Você naturalmente, na sua condição pessoal, você não sabe buscar ao Senhor, você não sabe orar. Alguém pode até te convocar para orar e você vem de acordo com aquela situação. Mas quando o Espírito de Deus fala com você, trabalha com a nossa vida, mexe com o nosso coração, Ele nos leva a buscar ao Senhor
em qualquer hora do dia ou da noite, no meio da enfermidade ou do bem-estar. Ele nos dá prazer em servir ao Senhor. Gente, porque adoração a Deus é um prazer, é uma alegria no relacionamento com Deus. Ninguém vai servir a Deus com o seu coração amarrado, com a sua mente fechada, emburrado, parece que puxado por algum lugar que ele não gostaria de ir. O Espírito de Deus coloca dentro da gente esse prazer. Quando isso acontece, você ora, você canta, você se rejubila diante do Senhor. Está lá no Salmo 27 essa expressão. Ele diz o seguinte: o que ocorre no meu coração, 27:8. O que ocorre no meu coração é isso: busque ao Senhor. Então eu busco ao Senhor, diz lá o salmista, depois que ele reconheceu que o Senhor é a luz da sua vida. Por isso, quando você deixa o Espírito Santo guiar o seu coração, conduzir a sua vida, você é uma expressão do poder de Deus. Satanás aposta que na sua luta, que na sua crise, você vai esfriar na fé, você vai abandonar a igreja, vai abandonar a Deus, não vai mais estudar a palavra, não mais vai orar, não terá mais companhia de crentes. Mas o Espírito de Deus disse: no meio da crise você vai crescer, no meio da crise você vai adorar ao Senhor, o louvor a Deus estará continuamente no seu coração. Essa é a obra do Senhor. Essa é a obra do Espírito de Deus na vida do cristão. A crise vem, e quando as crises vêm, faça isso: desafie a crise declarando o poder de Deus. Amém? Volte ao versículo 22. Olha o que o salmista diz: a meus irmãos, o que eu farei? Oh, glória! Oh, como é difícil no meio das crises eu apenas pronunciar aquela palavra que é o auge da negação. Que a vida não presta, não funciona, é uma tristeza só, é um atrapalho, nada dá certo. E como esses desabafos saem naturalmente do nosso coração. Mas aí o salmista diz, trazendo isso, a palavra de Jesus recitada lá no livro de Hebreus: embora venha essa crise, aos meus irmãos eu declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da grande congregação. Ele está dizendo o seguinte: eu desafio as crises, desafio os problemas, dizendo apenas o seguinte: há poder no nome do Senhor e eu me firmo nesse poder. Eu declaro o poder do Senhor aqui. Eu vejo o poder do Senhor agindo aqui na minha vida, na minha família, por onde eu ando. Eu declaro aos meus irmãos o teu nome. E vejo que neste nome há os recursos que a minha alma necessita. Preste atenção aqui, ei, olhe para mim em nome de Jesus. Você não precisa de coisas, você precisa de Jesus. Você não tem que orar para pedir a Jesus coisas. Você tem que orar, pedir a Jesus que Ele se revele a você como o todo suficiente. Porque a nossa suficiência está no nome de Jesus. Vamos repetir essa frase? Repita comigo. A nossa suficiência está no nome de Jesus. Este nome é chave que abre portas. E porta aberta pelo poder desse nome ninguém fecha. Aleluia. Este nome é chave que fecha portas. E portas fechadas pelo poder desse nome ninguém abre. É nome que está acima de todo nome. Que privilégio você tem de viver e de invocar este nome tão acessível e disponível, um nome que é capaz de remover
todas as coisas, porque há poder no nome do Senhor. Então desafie as crises, declarando o poder que esse nome tem na sua vida. Jesus, um dia, quando conversava e ministrava ao coração dos discípulos, e aqueles discípulos eram gente assim, tão sensível, ora estavam tão empolgados com o privilégio de serem discípulos, cooperadores, e andarem com Jesus. Mas havia momentos que a crise vinha, o abatimento entrava no coração daquela turma, e eles ficavam assim, jogados de um lado para outro, pelo vento da dúvida. E Jesus tinha que entrar em ação para colocar no coração deles uma mensagem viva de esperança. Ele falou o seguinte: ei pessoal, tenham bom ânimo, no mundo vocês passam por aflições, é assim mesmo, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, por trás desse mundo está uma mentalidade diabólica, que é uma mentalidade anticristo, antifé, mas tenham bom ânimo, não entregue os pontos, não desanimem, não sejam incrédulos, não deixe a dúvida entrar no coração de vocês, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo já está derrotado, gente. Essa palavra de Jesus entra no nosso coração como um instrumento de cura da nossa angústia, e para nos mostrar que em meio a essas crises que você e eu temos, isso não diminui o tamanho da vitória que o Senhor já nos deu. Às vezes filhos, crianças, adolescentes, filhos, entram em crises na sua casa, com seu pai, com a sua família, porque não tem aquela noção de que esses problemas que surgem na sua vida vão fazê-los crescer, vão fazê-los amadurecer, vão fazê-los servir ao Senhor, com o coração totalmente governado pelo Espírito de Deus. Os 2 últimos versículos deste salmo está dizendo para nós que em meio a crise e com o agir de Deus, nós temos um testemunho a deixar para outras pessoas. Ele está dizendo o seguinte: a posteridade, aqueles que andam conosco, aqueles que virão após, aquela nova igreja que surgirá aqui, daqui a 10 anos neste lugar, crianças que crescerão conosco e que verão a maneira de reagirmos diante dos problemas, os filhos e netos que estão lá na sua casa, que estão vendo como você lida com os problemas e crises, essa posteridade servirá ao Senhor. Eles vão chegar à seguinte conclusão: o Deus a quem servimos, o Deus a quem amamos, não pode ser deixado de lado por nós, só porque nós temos crises, só porque nós temos problemas. Essa posteridade o servirá e falar-se-á do Senhor à geração vindoura. A gente está num mundo onde as pessoas não valorizam a palavra, onde as pessoas não valorizam a Deus. Você está num mundo cheio de religião, mas tão vazio de Deus. Aí elas buscam a Deus com o único propósito de se beneficiar com a benção de Deus. É gente querendo alguma coisa de Deus, mas não querendo Deus. Querem a bênção de Deus, mas não querem o conhecimento de Deus na sua vida. E quando nós nos levantamos no nosso testemunho de fé e demonstramos para todo mundo que servimos a um Deus que é
invariável, mas fiel em todas as circunstâncias, a gente está dizendo assim para o mundo: olha, que venham crises, que venham problemas, mas nós servimos a um Deus verdadeiro e fiel. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa riqueza. As crises vêm, gente, e essas crises, elas podem ser grandes aliadas do nosso crescimento pessoal, porque eu desafio as crises e os problemas da minha vida, seja de que natureza for, dizendo o seguinte: eu confio no poder do Senhor. O meu coração recusa se fechar para a manifestação da graça de Deus. Eu digo na cara do diabo: ele jamais tirará do meu coração a alegria de servir ao Senhor. Venha o que vier, haja o que houver, o meu coração estará firme no Senhor. As crises vêm, e quando elas chegarem, a melhor coisa que você pode fazer é dizer o seguinte: todos esses acontecimentos vão contribuir para o meu fortalecimento na fé. Gente, o diabo ficará envergonhado da sua fé. Você vai causar uma grande revolução no inferno, porque é crente firme, apegado à palavra, e que honra o Senhor que te salvou. Amém? Feche os seus olhos novamente. Você está vivendo em crises na sua vida? Você está passando por lutas? Nesse momento, você aqui está passando por problemas na sua vida pessoal? Hã? Qual é o tamanho da sua crise? A sua vida espiritual está abalada? A sua fé está sendo testada? Está sendo provada? E essa crise está afetando a sua autoestima, ao tal ponto que você se desvaloriza completamente e se vê como alvo de zombaria das pessoas? Volte para o Senhor. Não deixe a sua fé ser abalada por causa disso. A sua esperança não morre, porque quem te renova é o Senhor, quem te fortalece é o Senhor. O seu coração está desmoronado, se sente completamente sem forças, fraco, se derramando, como se a vida estivesse se derretendo, transformando-se em choro, em lágrimas. Jesus vivenciou isso. Ele levou sobre si as nossas dores, diz a palavra. A cruz não só é um instrumento de sofrimento, mas também de cura para a nossa alma. Porque Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele vivenciou essas dores da nossa alma para que nós confiemos inteiramente nele. Olhe para Jesus agora. Para aquele grito que ecoou da cruz. No silêncio daquela manhã, que atingiu o universo inteiro. Ali ele estava morrendo a nossa morte e sofrendo a nossa dor. E o que você vai fazer? Leve em conta a obra de Jesus pela sua vida. Leve em conta o que Deus faz e o que Deus já fez e continuará fazendo por nós. Se Deus é por nós, e Deus é por nós, Deus trabalha por nós, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você, querido? Quem ou que poderá alguma coisa contra a sua vida? Porque o Deus Todo-Poderoso é por você, é por nós. Ele põe no seu coração o poder de louvá-lo. No meio das lágrimas, no meio das crises, você abre o seu coração para louvar o Senhor. O Espírito de Deus te convoca, busque o Senhor. Refugie-se nele e descanse inteiramente no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir o Espírito de Deus que trabalhe poderosamente na nossa vida aqui.
Eu quero ter uns momentos para ministrar o seu coração nessa noite. Eu quero dizer a você nessa noite que o Senhor te levanta para ser uma expressão de louvor e de honra ao seu nome. Você não é uma pessoa que desonra a palavra, você não foi renascido, não foi recriado por Jesus para desonrar o nome dele. Mesmo que Satanás aposte nisso, mas ao seu lado, na sua vida, no seu coração, trabalha o Espírito de Deus para honrar o nome de Jesus. Então diga assim: Senhor, eu declaro o poder do teu nome na minha vida. Eu vejo que em cada levante de Satanás, ele será totalmente derrotado, porque a minha vida está nas tuas mãos, pertence a ti, consagrei a ti, é propriedade tua. Diga assim: Senhor, o meu lar honrará o teu nome, mesmo no meio da crise que a gente atravessa. Com essa enfermidade ou essa situação que vem, nós trazemos no coração esse propósito: o Senhor é o nosso Deus e o louvor ao seu nome estará para sempre em nosso coração, em nosso lábio. Igreja, levante em nome de Jesus para exaltar o nome do Senhor. Diga que o Senhor é o bem, é a riqueza, é a alegria e a força da sua vida. E deixa o Espírito plantar essa verdade no seu coração. Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. E vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E com os olhos da fé, apenas com os olhos da fé. Os olhos físicos podem estar fechados, mas abra os olhos da fé, abra os olhos do coração e enxergue Jesus. Mãos ensanguentadas, mas amáveis e misericordiosas, que tocam a nossa vida e que nos convida a descansar nele, e que nos convida a experimentar o seu amor, o seu bálsamo, que não só é alívio, é cura para a nossa alma, para as feridas que as crises arrebentam dentro da gente. O poder do Senhor nos fortalece. A crise que o pecado traz, como isso avassala o coração da gente, que os sofrimentos trazem, mas há uma esperança no amor de Deus. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, venceu, triunfou, venceu o mundo, e nele você e eu somos vencedores. Não é triunfalismo, é uma vitória garantida pelo Senhor Jesus. Eu quero orar aqui nessa noite, quero ministrar ao seu coração. Quero que você ore, pedindo ao Espírito que trabalhe a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando tanto de uma cura na sua alma, de depositar a sua fé no Senhor, de experimentar o amor de Deus na sua vida, o perdão de Deus para um pecado que arrebentou com a sua vida, experimentar uma obra de Deus para restaurar esperança no seu viver, uma obra do Espírito de Deus para colocar paz nas guerras da sua alma. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor está aqui para fazer essa obra na sua vida. Abra seu coração para o Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida aqui nessa hora. Enquanto você está orando, eu quero que você venha aqui à frente, você meu irmão, minha irmã, você meu querido, você que está aqui conosco nessa noite e que precisa voltar ao Senhor, a fonte da vida, o bálsamo, o amor que cura o coração, e dizer: Senhor, eu coloco em tuas mãos a minha vida e confio inteiramente no Senhor. Se esta é a situação da sua alma, vem aqui agora em nome de Jesus. Nós vamos orar, a igreja está orando, os presbíteros vão orar pela sua vida, nós vamos ministrar ao seu coração. O poder do Senhor manifestado aqui é suficiente para trabalhar poderosamente a sua vida. Se você está aqui nessa noite precisando dessa obra, da graça de Deus, do amor de Deus na sua vida, para dizer: Senhor,
coloque dentro do meu coração algo novo, real, poderoso, uma linguagem nova, de louvor, que me faça viver uma adoração ao Senhor, onde eu tenha o poder do alto para desafiar e vencer qualquer crise da minha vida, porque não vou mais dar nenhuma chance para o diabo no meu viver, não permitirei que o diabo tire proveito dos problemas da minha vida, me fortaleço no Senhor, aleluia. Vamos orar, quero orar com você, em nome de Jesus, vamos orar juntos, você com seu irmão ao seu lado, você sozinho, abra seu coração, levante a sua mão ao Senhor, nós vamos orar juntos, colocando nele a nossa fé, a nossa confiança. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor Jesus pagou por nós um preço tão alto. Nós te louvamos porque Jesus ali naquela cruz venceu a morte, venceu a Satanás. Jesus destruiu poderes e potestades e triunfou deles ali na cruz. Nós te adoramos, porque em Cristo Jesus, a nossa alma experimenta esse poder de celebrar o teu nome, apesar de lutas e crises na nossa vida. Senhor, eu estou pedindo ao Senhor em nome de Jesus, derrame a tua graça sobre todos nós aqui nesta noite. Venha curando a dor, enxugando lágrimas, trazendo ao coração dos teus filhos esse bálsamo da graça, essa plenitude do teu amor, essa confiança plena no Senhor. Fortalece a nossa fé, ensina-nos a caminhar celebrando o teu nome, a declarando-a em todo lugar, que o teu nome é poder que sustenta, é poder que nos mantém de pé. No nome de Jesus, é que nós oramos, adorando o teu nome, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode sentar, querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia.